Ele perguntou para o eunuco se o eunuco estava entendendo o que estava lendo. O eunuco estava lendo Isaías 53. Ele falou assim, ele está falando dele mesmo ou de outro? Aí o Espírito Santo levou Filipe a abrir para ele as Escrituras e apresentar Jesus, o Messias, para ele. Amém. O que resultou aquilo? Resultou que o eunuco foi batizado. Quando chegou no riacho, o eunuco falou assim, eis aí a água, que me impede de ser batizado nesse nome? Que me impede? Aí Filipe disse para ele assim, se crê de todo o seu coração, ele falou, eu creio. Amém. Então desceu no riacho Glória. e ó, Filipe desceu o eunuco as águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Quando Deus. ele saiu das águas ali, o Espírito Santo arrebatou Filipe, que ele nunca mais ouviu. Verdade. Gente, Jesus Cristo é o mesmo. Glória a Deus. Ontem, hoje e eternamente. Amém. Olha, nós conhecemos um testemunho, o pastor Joaquim deu esse testemunho na escola dominical. Quando ele foi lá no Cairo, lá nos Estados Unidos, aquela montanha assim, ele não dava conta de subir. Ofegante e tal. E aqueles dois companheiros que ia conduzindo ele como guia foi na frente. E ele ficou para trás, meio ofegante, cansado. Quando eles chegaram lá em cima da colina, o pastor Joaquim estava lá. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não podemos estribar. Irmã, se você crê em Hebreus 13:8, a coisa é misteriosa. Ele é real, é verdadeiro. Por isso nós temos que descansar na palavra, né, pastor? É verdade. No que está escrito. Amém. Que nós descansando no que está escrito, nós vamos chegar lá. Onde Pedro, né, chegou, onde Tiago chegou, onde João chegou. Você vê em Apocalipse que o nome deles está escrito no muro da cidade. Está escrito lá o nome dos 12 apóstolos. O nome dos 12 patriarcas está lá. Escrito. Então, se eles chegaram lá por esta via, você também chega. Amém. Eu chego, você chega. Porque eles chegaram. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Amém. Eu lá ouvirei, mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim. Mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim. Glória a Deus. Às vezes pode ser apenas uma palavra, uma frase, Verdade. e aquilo fica no seu coração. E Deus te abençoou por isso. Na mensagem Amor Divino, o profeta diz assim: vou lhe contar, meu irmão, quando Deus pode envolvê-lo no amor divino, a paz no vale para você, então. Quando você tem esse amor divino, a paz no vale, a paz na sua vida, para você. E na mensagem Ide, diz ele aos meus discípulos, o profeta nos conta uma história que ele viu em uma fábrica, uma siderúrgica, que nos diz assim: eu estava em algum tempo atrás, eu estava em Gary, Indiana, onde eles me levaram através de uma grande usina siderúrgica. E eu fiquei muito alarmado quando eu estava observando. O superintendente me levou para cima e ele estava me mostrando todo o lugar ali. E ele disse: eu estava observando os homens. Um pequeno apito soou 5 minutos antes de encerrar o trabalho. E eu observei cada homem tirando seus aventais e colocando sobre suas máquinas. E bem por ali ao redor destes tornos mecânicos e coisas, estavam limpando um corredor. Um punhado de aparas que havia sido recolhido do material que estava trabalhando.
E ela varreu todas elas para o corredor. E ele disse: eu lhe mostrarei algo aqui, reverendo Branham. Eu disse: tudo bem. Então ele voltou para um pequeno lugar. Depois que o apito principal soou, todos os homens saíram, todos esvaziaram o edifício, e nós ficamos ali sozinhos. E ele apertou o botão, e bem lá atrás ouviu algo rimbombar e fazer um ronco. Brum. E se aproximando, eu pensei: o que é isso? Após algum tempo ele disse: agora fique de um lado. E eu fiquei de lado. E vi um trilho que passava por ali, e quando notei ali, vi um enorme imã descendo. E enquanto aquele imã passava por aquela linha, eu comecei a observar aquelas aparas voando para irem de encontro dele. Assim, aquelas aparas de metal. Eu observei que algumas não subiam. Enquanto aquele grande imã estava passando, aquelas aparas de metal estavam subindo. E algumas não subiam. E eu observei vários pedaços de ferro que não subiam. E aquele imã foi até uma fornalha e derreteu e soltou toda aquela coisa dentro da fornalha. E aquilo foi derretido e refeito novamente. E eu disse: bem, por que não subiu tudo? Eu disse: eu vejo algumas aparas. Ele disse: reverendo Branham, nós fazemos algumas peças de alumínio aqui. Ele disse: e essas peças de alumínio não são magnetizadas com aquele imã. E eu disse: louvado seja o Senhor. E eu disse: ele disse: o que há, Senhor? E eu disse: eu só estava pensando. Eu disse: por que aqueles outros pedaços de ferro não subiram? Disse: se o senhor notou, eles estão aparafusados. Era material, era ferro, mas estava parafusado. E eles não podem levantar. Eu disse: louvado seja Deus. Aleluia. Eu disse: qual o problema, reverendo Branham? Eu disse: eu só estava pensando. Ele disse: deve estar mesmo. Estava pensando alto, né? Glória a Deus. Que profundeza que o profeta viu nessa fábrica de metal. Aqueles materiais que não eram o tipo de material perfeito não subiam. O alumínio não magnetizava com aquele grande imã e não subia. Quanto ao passo, outros que eram material metal, era próprio para subir, mas estavam parafusados. Estavam ligados aqui neste mundo, não tinham soltado, desaparafusado das suas coisas terrenas aqui. E nós podemos trazer isso da seguinte forma: quando você está fora do mundo, quando você vive uma vida conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia diz, conforme o profeta nos ensina, você não se contamina com o mundo. Você não se deixa se aparafusar com essas coisas terrenas. Você não se deixa parafusar com as coisas daqui de baixo. Isso não te prende aqui. E você não se contamina com isso. O mundo, né? O mundo é o produto. O produto que atrai as pessoas. Mas Deus é maior. Você é fruto dele. E você é um material próprio de Deus. Por isso você vai subir. Você não vai ficar aqui. Quando vir aquele grande imã, você vai estar preparado para subir com ele. Você não vai ficar parafusado. Você não se contamina. Passa os anos que passar. 30 anos, 10 anos, mas você está firme. Seu material não muda. O material, você é metal, você é metal. Não tem como você ser transformado em alumínio, você se aparafusar aqui, porque você é feito dele, você é feito para ele, e você vai retornar para ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós estamos esperando isso. A maior riqueza, a maior alegria que eu tive foi quando eu vi na Bíblia que ele é riquíssimo em misericórdia e graça. O Naftali falou umas coisas importantíssimas, né? O pastor Hélio também. Creio que vocês estão aproveitando cada palavra, né? Amém. Todos nós, né? Então, a maior riqueza é invisível.
Não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa. Isso são coisas visíveis. A maior riqueza que existe, ela é invisível. É verdade. As coisas invisíveis aos olhos naturais. Mas se você crer de todo o coração, né? O eunuco creu de todo o coração, é suficiente para submergir ele na água e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Se você crer de todo o coração em cada palavra que você ouve aqui nesta noite, há uma inspiração aqui, a palavra está sendo declarada. E pela palavra de Deus tudo foi criado. O visível, o mundo visível e invisível. E a sua necessidade nesta noite pode ser atendida pela palavra de Deus. Amém. Aleluia. Ao final da reunião nós vamos orar por quem desejar a oração. E creia desde já, somente crer. Tudo é possível ao que crê. Amém. A fé alcança tesouros invisíveis, que é infinitamente maior, melhor do que o que nós vemos, que às vezes nós fazemos de tudo para conseguir. Mas vai ficar aqui, nós não vamos levar conosco. Mas os invisíveis, a graça, a misericórdia, a unção, a humildade, a fé, tudo que é de Deus é sobrenatural, está no nosso coração e vai conosco para o outro lado. São riquezas que nós temos que nos apegar. Amém? Vamos lá? O canto dos anjos. Eu quero trazer uma justificativa porque eu estou gravando esses vídeos, esses flash, porque para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube e eu estou postando vídeos que dê para fortalecer a sua fé. Creio que quem fortalece nossa fé é Jesus Cristo, a sua palavra. Amém. O seu... Então, quero dar uma boa noite a todos os obreiros que estão aqui, todos os irmãos que estão aqui. E eu vou ler a Bíblia, mas todos podem ficar se assentados. Eu quero ler a Bíblia no João, capítulo 14, versículo 6. O pastor Misael já nos trouxe esta frase, esta palavra, mas quero repetir a todos. João 14 ao 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Ele é o caminho. Ninguém vai para o Pai, ninguém chega até o Pai senão por Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o próprio Pai. Felipe estava perguntando: mestre, Rabi, mostre-nos o Pai. Jesus Cristo disse: há tanto tempo que eu estou andando contigo, Felipe, e até hoje você não me conhece? Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E ele também nos traz aqui, ó, em Mateus 24, falando sobre os fins dos tempos, novamente, Ele nos trouxe: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O profeta nos trouxe que a cada extremidade da terra, a cada canto da terra, a cada face da terra, há dois anjos. Correto, pastor Israel? Há dois anjos que ficam sobre uma parte da terra, outra parte da terra, outra parte da terra, outra parte da terra. E esses anjos têm o dever de avaliar e vigiar você. O profeta nos trouxe isso na mensagem A Face Presente do Meu Ministério. Jesus Cristo nos trouxe: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, aquele que serve o Senhor, quando vier achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Você pode ter milhares de bens aqui na terra, você pode ser o homem mais rico do mundo, porém você não leva nada ao céu. Você não irá levar nada ao céu. Mas aquele que mesmo pode
ter algum bem material, pode ter alguma coisa, mas se ele tem fé que no outro lado ele será milionário, bilionário, será a maior riqueza que já existiu na face do universo, se ele tiver fé, ele vai ter. Jesus Cristo não trouxe aquele que tiver fé para dizer: montanha, mova-te e suba-te, ou faça alguma coisa. Se você tiver fé, você fará ela mover, você fará ela mudar de lugar. E eu creio que todo aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo terá uma recompensa, um galardão. Ele disse: vende no fim dos tempos, quando todos aqueles se juntarem e ficar falando o nome de Deus, o nome de Deus, o nome de Deus, até que a última oração seja atendida, aí vem o rapto da igreja. E quando lá no céu, quando todos seremos raptados, ele dirá para nós, limpará nossas lágrimas e dirá: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Na verdade ele vai falar que está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te ver? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um de meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E ele disse, respondendo: em verdade vos digo que quando a um de estes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. E cremos que Jesus Cristo não trouxe pequeninos, mas sim uma metáfora, numa palavra que dá para uma parábola. O profeta nos trouxe isso, se eu não me engano, foi na mensagem das eras. Que quando Jesus Cristo estava lá, presente, reunidos e dizendo: ninguém vê o Pai senão por mim, nem irá para o céu senão aquele que tiver o coração puro, que nem uma criança, um pequenino. Ele fala pequeninos na humildade, na inocência, na malícia. Jesus Cristo não trouxe isso. E todo aquele que tem, e todo aquele que é noiva dele, tem carne em sua carne, ossos de seus ossos, e estes irá para o infinito céu. Então, meus irmãos, eu trago para vocês que quando vocês estiverem algo em sua vida que vocês necessitam que ela seja realizada, procure a Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele sabe o que tem preparado para você. Ele conhece a sua necessidade, ele conhece o seu entendimento, conhece a sua sabedoria. As 5 sentidos do corpo, as 5 sentidos da alma. 5 sentidos do Espírito. E esses 5 sentidos de tudo eles, Jesus Cristo, na base do Espírito Santo, santifica eles. E todo aquele, o corpo, o Espírito e a alma estão limpos, estão santificados, estão preparados para Jesus. Então, meus irmãos, eu trago para vocês que tudo aquele que vocês procurarem, somente creia, ainda há uma esperança. O soldado, ele vai para a guerra, mas enquanto ainda estiver uma munição, ele ainda vai continuar na guerra, ele ainda há esperança. Enquanto essa palavra aqui estiver operando nesta terra, estando manifestada em vossos corações, ainda há esperança. Ainda há esperança para aquele que crê. E Jesus Cristo quer que você ajoelhe e se peça. Jesus Cristo, mesmo antes de você pedir algo, ele já sabia do que você iria pedir. Então, meus irmãos, tenha fé, incline seu rosto a ele,
Quem diz fé que Jesus Cristo pode te dar tudo. Se você tiver uma fé e falar para esta montanha se mover, essa montanha se moverá e subirá sobre a terra, onde o que você quiser fazer com ela, fará. Mas basta você ter fé. Enquanto há munição, há esperança para o soldado. Enquanto há esta palavra ainda nessa terra e enquanto estivermos aqui, ainda há esperança. Amém. E essa esperança é Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele morreu numa cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou e está aqui nessa noite. Amém. Deus vos abençoe. Bem-vindo de Jesus. Glória a Deus. Às vezes as pessoas pregam e dizem: aceitem a Jesus. Aceitem a Jesus como seu Salvador. Muito mais do que eu aceitar Jesus, é Jesus me aceitar. Glória a Deus. É eu ouvir o bem-vindo de Jesus. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Glória a Deus. Bem-vindo. E nós temos aprendido que céu, arrebatamento, começa aqui. Glória a Deus. Você tem que entrar primeiro aqui para depois estar ali. Bom demais. Esses hinos que nós Glória a cantamos Deus. é maravilhoso. Irmãos, e de fato nós temos ouvido esse bem-vindo do nosso Deus. Graças a Deus. E em um desses dias nós cremos que está muito próximo. Nós estaremos lá nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Nós não temos mais esperança de que esse mundo, essa terra, irá durar mais 100 anos ou mais 200 anos. Nós não carregamos mais essa esperança de que isso será ainda daqui a muitos e muitos anos. O profeta de Deus, o irmão Branham, ele diz: viva como se ele viesse daqui a 100 anos. Ou melhor, trabalhe como se ele viesse daqui a 100 anos. Trabalhe como se ele viesse daqui a 100 anos. Mas viva uma vida como se ele viesse daqui a 5 minutos. É verdade. Nós Glória a precisamos viver nessa atmosfera, nesse sentimento, aguardando a vinda do Senhor em 5 minutos. Oxalá se ele Oh, viesse. glória a Deus. Literalmente para nos buscar Amém. nos próximos minutos. Aleluia. Nós não temos esperança, irmãos, de que essa terra irá suportar mais 100 anos. Nós podemos dizer isso com confiança. Essa terra não aguenta mais 100 anos. É verdade. Essa terra não suporta mais 200 anos, mais 100 anos. E nós estivemos com o companheiro pastor Ed ontem. E Deus nos deu essa escritura, essa meditação. Daniel capítulo 12. Na qual isso foi muito vivificado no nosso meio ontem. E eu queria deixar algumas poucas palavras para os irmãos nisso também. Daniel capítulo 12 diz assim: os últimos tempos. Aí a gente lê isso aqui e a gente, como que a gente identifica? Fala, meu Deus, mas é agora. É agora, não é amanhã, não. Essa escritura está se cumprindo agora. Aleluia. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia. Ou tempo difícil é esse tempo que nós estamos vivendo. Haverá um tempo de angústia. Aí eu disse, mas que tamanha seria essa angústia? Muita, pouca, média? Só continuar lendo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Aí eu paro para pensar assim, então estamos no fim do tempo mesmo. É verdade. Porque estamos de fato passando por momentos de grandes angústias. Todos nós, irmãos. Se formos entrevistar um a um aqui, nós iremos identificar que há um clamor, há uma angústia no fundo dos nossos corações por algo. Correto. Sim, meu Deus. E haverá um tempo de angústia na qual nunca houve. Aí sabe o que eu pensei?
comentando com o pastor Ed, ele comentou hoje no programa Conectados, a história se repete. É verdade. O profeta diz que a saída dos filhos de Israel do Egito é uma comparação perfeita da subida da noiva, da saída da noiva. E aí, Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 6, até o capítulo 6 por ali, a gente vê o quanto os filhos de Israel estavam em angústia. Havia entrado um novo faraó que não conhecera o trabalho de José, e a primeira coisa que ele fez foi aumentar os tributos. Aumentou, vocês vão agora, a partir de agora, pagar mais imposto. Sentiu ameaçado. E as angústias foram aumentando, e as lutas foram aumentando. Mas tinha algo diferente em Israel. Glória a Deus. Ei, mas como há algo diferente no povo de Deus! Glória a Deus. E a gente vai lendo assim, Israel em nenhum momento se esmureceu. Os impostos aumentou, colocou eles para amassar a barra, e a Bíblia diz que mesmo assim eles se multiplicavam e se multiplicavam e cresciam e cresciam. Animados. Ah, mas aí as angústias precisavam aumentar, a ponto de Israel chegar a um momento de dizer assim, Senhor, nós não aguentamos mais, Senhor, essa situação. Nós não damos conta mais, Senhor, dessa situação. E eu disse lá ontem em Campo Limpo, tem hora que eu penso assim, a coisa tem que apertar mais ainda. É verdade. A gente, às vezes, num bom sentido, a gente reclama, clama a Deus, melhor dizendo, a gente clama a Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Mas parece que a gente ainda aguenta um pouquinho mais ainda. Israel chegou a um limite. Israel não aguentava mais aquela situação de tantas angústias. E aí, Daniel vem e diz, e haverá um tempo de angústia a qual nunca houve. Então os filhos de Israel passaram por tremendas angústias, e realmente as angústias que nós passamos não há de se comparar a que os filhos de Israel passaram. Pastor Ed vem e complementou, falou, o fato é que os filhos de Israel no Egito passaram angústias naturais, físicas, opressão física, trabalhando, pagando tributos. A nossa luta, as nossas dificuldades hoje são espirituais. Verdade. Tantas guerras espirituais. O profeta vem na mensagem A Maior Batalha, Jamais Pelejada, e diz que a maior batalha ela acontece lá na mente. É verdade. Lá na mente, a dúvida ou a fé, sempre brigando. Verdade. E vence aquele que você mais se alimenta. Você alimentar mais a fé, ela vai vencer no seu coração. Se alimentar mais a dúvida, ela vai vencer. Verdade. Mas então, meditamos hoje no programa Conectados pela Fé. As tempestades, as lutas, as angústias, as dificuldades, as tempestades, elas vêm para mostrar qual é o verdadeiro fundamento. Qual é o fundamento que você realmente está firmado?